uma discussão. Espero aí que a gente possa contribuir com alguma coisa, né? O pessoal não fica aí dando chilique nem nada. Que é isso daqui, né? Tava ali duas pessoas aí debatendo, né? Duas pessoas aí da direita debatendo sobre essa questão, inclusive falam sobre a questão do Altineu. Vou fazer algumas pontuações sobre isso, né? Também falam sobre a eleição da presidente da Câmara. E aí, enfim, vou dando minhas pausas e tecendo meus comentários. Véspera de feriado de Páscoa, um feriado extremamente importante para o brasileiro, e os patriotas continuarão presos. E é com pesar que eu digo isso, é com pesar mesmo, porque o Altineu, deputado do PL do Rio de Janeiro, vice-presidente da Câmara dos Deputados, teve a faca e o queijo na mão para pautar a anistia e não pautou. Quando Hugo Mota... Olha, é véspera do feriado de Páscoa, tava aí com a faca e o queijo na mão. Gente, a urgência não ia soltar as pessoas da cadeia. Então acho que essa análise ela não tá tão precisa. Acho que ela tá um pouco carregada de emoção. O Altineu, ele poderia ter pautado isso, né? Mas vamos continuar aqui a ouvir. Estava passeando na China, no Japão, junto com o presidente Lula. Hugo Mota deu a bolinha quicando para ele. Vocês querem anistia? Eu, Hugo Mota, não posso porque o Altineu... Na China, no Japão, junto... Queijo na mão para pautar a anistia e não pautou. Quando Hugo Mota estava passeando na China, no Japão, junto com o presidente Lula. Bom, quando o Hugo Mota estava lá na China, junto com Lula, nem se o Altineu quisesse, ele conseguia pautar. E por que ele não conseguiria pautar? Porque o Sóstenes Cavalcante, naquele momento, ele não havia as assinaturas. E aí eu vou trazer até aqui, né, uma breve explicação. A inteligência artificial está bem inteligente, ela cita até trechos do regimento interno. E vocês sabem que eu acredito na politização das pessoas. Eu acho que quanto mais as pessoas se politizam, mais elas aprendem melhor, mais inteligentes elas ficam. Aí eu perguntei, né, ô Grok, o presidente da Câmara, aqui em teste do Elon Musk, pode levar um projeto diretamente para o plenário sem um requerimento de urgência? Porque não tinha um requerimento de urgência. O requerimento de urgência ele só existe quando tem 257 assinaturas. Quando o Gumoto estava na China, não existiam as 257 assinaturas. No Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados não pode, em regra, levar um projeto diretamente ao plenário sem seguir os trâmites regimentais. O Regimento Interno da Câmara, artigo 24, inciso 2º, estabelece que os projetos devem passar pelas comissões permanentes ou especiais antes de irem ao plenário, salvo em casos específicos previstos. Que casos são esses? Primeiro, apresentar um requerimento de urgência. Artigo 155 do Regimento Interno é uma das formas de acelerar a tramitação, permitindo que o projeto vá direto ao plenário, desde que aprovado pelo plenário ou por acordo de líderes. Sem esse requerimento, teria como você levar um projeto direto, sem um requerimento de urgência? Bom, sem esse requerimento, o presidente só poderia agir assim em situações excepcionais, como em regime de urgência constitucional, artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, ou em casos de intervenção regimental explícita, como medidas provisórias que têm rito próprio. Portanto, exceto em casos previstos no regimento ou na Constituição, o presidente não tem autonomia para bypassar comissões, sem um requerimento de urgência ou outro mecanismo formal. Então, assim, se a gente quer poder reclamar de alguma coisa, a gente tem que ter um pouco mais de precisão. Você poderia até agora, nesse momento, falar, cara, paute aí na Páscoa, mesmo sabendo, assim, pode comprar uma briga, pode, mas você pode achar, vale a pena comprar essa briga. Às vezes você pode achar. Às vezes a sua opinião foi não de boa. Agora, quando tava na China, não, né? Porque aí não tinha as assinaturas, então você não consegue nem as regras do jogo. Mas vamos voltar aqui pra gente ouvir. Estamos falando uma boa, né? Espero que depois ninguém venha reclamar. Mota deu a bolinha quicando para ele. Vocês querem anistia? Eu, Hugo Mota, não posso pautar. Vocês podem pautar. Então, um deputado que se diz de direita, acabou de mostrar que não é, não pautou a anistia. Não, o Altineu não é de direita. O Altineu é do Centrão. O Altineu é do pele raiz. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei quem que colocou o Altineu na direita. Vamos lá, né? Ele tá aí, a gente vai, tá lá, torce pra ele virar à direita, mas de direita não, né? Se for a direita é tipo de Ciro Nogueira.
Mas vamos lá. Sendo o presidente em exercício nessa semana de Páscoa. Em detalhe, eles tinham divulgado para os brasileiros de direita que estavam votando neste presidente da Câmara porque esse acordo já estava selado. Eu lembro. Não. Eles estavam votando nesse, assim, depende de quem, né? Eles. Eu não sei quem é esse eles. Mas diversas pessoas falaram bastante sobre as eleições. A maior parte das pessoas que eu acompanhei, que trataram dessa situação de forma séria, elas estavam apontando que nós estávamos diante de uma eleição que já estava definida, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, diante de uma decisão, de uma eleição que já está definida, os parlamentares da direita, eles já sabiam que o resultado já estava certo. Eles resolveram, então, fazer parte do bloco vencedor e ocupar espaços para poder exercer a sua atividade legislativa. Que espaços são esses? As comissões. Então, eu acho que tem mais esse ponto aí também, né? Mas vamos continuar. Você falou muito disso, Cris. Eles vão trair a direita. Você anunciou. Eu, na época, nem falei em relação ao Hugo Mota, estava falando em relação, porque esse eu nem conhecia e confirmei na época, não vou falar porque eu não conheço. Né? Quem fez um acordo que defenda aí, porque deve conhecer. Mas ninguém fez nenhum grande acordo. Você pega, Cristina, o próprio Bolsonaro mais de uma vez falou sobre isso. Você acha que Bolsonaro está errado em apoiar o candidato que tinha uma certeza de ser eleito? Se você acha que Bolsonaro deveria ter feito um voto de protesto, colocar para sua bancada fazer um voto de protesto e entregar todas as comissões para o PT e para o Centrão, aí você pontua, né? É assim, quem fez o apoio, pelo amor de Deus, né, velho? Não vamos ficar aqui em cima do muro nesse momento. em relação ao Alcolumbre, que a gente já conhecia do governo Bolsonaro, os 2 anos em que ele presidiu o Senado e boicotou o governo Bolsonaro do primeiro ao último dia, eu disse, Alcolumbre na presidência são mais 2 anos de atraso no Brasil. E paguei um preço duríssimo porque a própria direita começou a me difamar dizendo que eu não apoio a direita porque eu estava indo contra uma decisão do partido, do ex-presidente. Eu não sou desse partido. Então vai ter que falar isso de mim agora. Foi feito. Vai ter que falar isso de mim agora também, porque eu quero que chutem a bunda desse Altineu em 26. Esse cara não é de direita. Ninguém vai votar no Altineu, mano. Tu acha que no Rio de Janeiro, tendo Jordi, tendo Ramagem, tendo Carlos Bolsonaro, tu acha que alguém de direita vai votar no Jordi? Tá em que planeta vocês estão, pô? Esse cara traiu a direita nessa semana porque ele deveria ter pautado a anistia. Conseguiram a maioria. Não é pautar a anistia, é pautar o requerimento de urgência. Absoluta para urgência, e urgência significa não tramitar em nenhuma comissão. Você afasta todas as formalidades do projeto e apresenta na primeira sessão. Ele teve 3 sessões essa semana para pautar a anistia e não pautou. 2 passeatas, então, jogadas no ralo, né? Colocamos... Não foram 2 passeatas jogadas no ralo. O assunto tá aí. O Sóstenes conseguiu as assinaturas exatamente após essas passeatas. Pessoas que estavam presas diante dessa pressão estão começando a receber a sua prisão domiciliar. A gente não pode ser nem tudo nem tão pouco. A vida não é de 880. Não foi jogada no ralo. É uma construção. O próprio tom da imprensa já mudou para tanta coisa. Poxa, velho, sabe? Não quero ser chato, né? Tô falando numa boa. Sem piada, sem nada, né? Sem tiradinha, sem nada. Falando numa boa. Espera aí que o pessoal escute também numa boa, né? Votamos no Hugo Mota à toa? Votamos não, você não votou em ninguém, senhor. Quem votaram foram os deputados. Você não votou em ninguém, sabe? Quem elege o presidente da Câmara são 500, na verdade 257 votos. O Hugo Mota foi eleito com uma votação histórica, mais de 400. Mesmo sem os votos do PL, ele estava eleito. Então assim, pô, você não vota, Hugo Mota. Eu não voto, você não vota. Respira. Porque queriam a vice-presidência. E eu lembro, o discurso era: teremos a primeira vice. Na ausência do Hugo Mota, nós vamos pautar
a anistia, não pautaram. E atirando contra quem está há 2 anos, no meu caso especificamente, dando a cara a tapa com inúmeros jornalistas exilados no exterior para não serem presos, eu no Brasil, dando a cara a tapa, ouvindo advogados, ouvindo parentes de presos, ouvindo os presos políticos quando eles começaram a ir para casa tornozelados. Na época não havia restrição para concederem entrevistas, só para uso de redes sociais. Entrevistei mais de 40 presos, está tudo documentado aqui na minha coluna na Gazeta do Povo. Tem um livro publicado sobre isso também aqui na Gazeta do Povo. Então estou há muitos anos pedindo, não com o nome de anistia, mas denunciando os crimes de abuso de autoridade, em tese, né? Denunciando tudo isso e aí agora a gente é atacado porque a gente aponta essas inconsistências no discurso deles. Eu sou prova. Olha, pelo que eu acompanho de rede social, eu acho que vocês são atacados pelas pessoas porque as pessoas olham para essa situação e conseguem entender o movimento político que está sendo feito. Entender o que são comissões, entender que é uma eleição de cartas marcadas, que os candidatos já estavam eleitos, e entender que, assim, cara, fazer voto de protesto não ia trazer nenhuma grande diferença. Então, eu acho que as pessoas que reclamam sobre esse aspecto, esse viés. É minha percepção de quem acompanha a rede social. É minha percepção. E confirma aí mesmo. Cristina, por diversas vezes, ela realmente aí entrevistou uma galera desde o início mesmo, dando espaço, ouvindo os advogados, ouvindo as pessoas, fez um ótimo trabalho aí nessa questão de dar voz às vítimas do Rio de Janeiro. Isso ela realmente fez. O trabalho que a Cristina fez foi brilhante e graças a esse trabalho da Cristina que essas famílias tiveram voz. Então foi realmente muito injusto o que fizeram com você, porque isso não se trata de ir contra a direita ou dividir a direita. Não. É uma questão de justiça com os presos políticos. A nossa preocupação última, a nossa preocupação maior tem que ser com os patriotas presos injustamente. Hoje à noite, todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, e todos os parlamentares vão tomar banho quente. O Altineu vai tomar banho quente e vai comer ovo de Páscoa domingo. Tá? Vai cear com a família. Agora, os patriotas, não. E que não... Eu não acho que eles também iriam, né? Mesmo se botasse requerimento de urgência. Então, assim, eu acho que esse discurso meio emotivo de tentar pegar e você coloca assim uns pedaços, eu acho que ele não ajuda. Eu acho que você, assim, você coloca na cabeça das pessoas um fato, um pouco mais questionar, para que eu vou pra rua? Para que eu vou fazer? Para que eu fazer aquilo? Nada adianta. Sendo que não é bem assim, né? Não é 100% assim como está sendo colocado. Mas enfim, essa é só minha opinião aí se eu puder dar.